Bom dia, pessoal. Bom dia novamente para quem está entrando. Hoje a nossa aula é de redação. Vamos pegar o caderninho. Quem já está aí, pode adiantar o cabeçalho. Eu acabei de colocá-la no chat. E aí, antes de eu ditar as frases para vocês classificarem em sentido denotativo ou sentido conotativo, nós vamos colocar primeiro o conceito de denotação e conotação. Então, denotação, sentido real da palavra. Calma aí, tia, tô pegando as coisas aqui. Tá. E conotação, sentido figurado. Coloquei lá no chat para vocês. Vai botar tudo no chat, tia? Ah, pode ser. Algumas frases eu vou ditando porque são só frases, né? Uhum. Não tem texto para copiar. Eu vou pedir para vocês classificarem as frases em sentido denotativo ou conotativo. São frases pequenas. Vou colocar meu celular aqui para carregar. Quando eu puder, vocês me falem para eu começar a ditar. Por mim já pode. Mais alguém aí? Por mim já Mais alguém pode que também. Rapidinho, tia. Tá. Mais uns minutinhos aí. Então, pro pessoal que está entrando agora, pessoal que está dormindo demais, nós estamos utilizando o caderno de redação. Eu pedi que vocês fizessem o cabeçalho, coloquei aí no chat. João Pedro acabou de colar aí a explicação de denotação e conotação. E em seguida vou passar um exercício sobre isso para vocês. Na semana passada nós fizemos uma tarefa no livro, né, no livro de produção de texto, e hoje nós vamos registrar no caderno e fazer um exercício no caderno também.
Ô, tia, Oi. eu aprendi em algum ano que estava na nossa matéria de conotação e denotação, que eu Ah, acho que, para ficar mais fácil, denotação tem a mesma inicial de dicionário. isso que eu falei na semana passada. Para vocês não confundirem, lembrem sempre assim, de denotação, D do dicionário. Então, vai ser o sentido real da palavra, o sentido registrado no dicionário. Ano passado você também falou disso. Isso. Então, posso? Eu vou colocar o número 1 no chat para adiantar. Para quem já copiou aí o cabeçalho. Número 1. Escreva D para denotação e C para conotação. Então, ó, já coloquei o enunciado lá também. Escreva D para denotação e C para conotação. Letra A. Meu pai é meu espelho. Essa é a letra A, tia? Isso. Coloquei lá no chat. Vou falando e colocando lá também. Letra B. Quebrei o espelho do banheiro. Letra C. Essa menina tem um coração de ouro. Letra D. Estava tudo em pé de guerra. Acabou, tia? Não. Esta mulher é uma cobra. Letra F. Na primavera, os campos florescem. Completou. Camille, a senhora pode colar de novo as frases, Só, porque o meu só um saiu. minutinho, porque eu estou escrevendo aqui o restante. Já Tá bom, colo. obrigado. G. Ah, João tá colando aí.
Letra H. Relampejou durante toda a noite. Letra I. Seus olhos relampejaram de ódio. Letra J. Gabriel, você me lembrou de algo que eu queria fazer e acabei esquecendo. Isso aí. No final de cada frase, pessoal, vocês coloquem parênteses, tá? Para poder colocar o D ou C. Denotação ou conotação. Eu vou colocar nessa última aqui. Ai. Então, eu parei na letra K. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Já fiz, tia. Tá muito rápido, hein, Renan? Eu fiz também. Foi copiando e fazendo, né? Sim. É, tia. Muito bem. Então, mais um tempinho aí para o pessoal que está fazendo. Frase da letra I. É verdade. Seus olhos relampejaram de ódio. Terminei, Camille. Ótimo. Mais alguém?
Mais alguém conseguiu fazer? Arthur, José, Yasmin, Gabriel, Júlia. Tia, como eu Terminei perdi já, tudo, ô tô Camille. meio atrasado. Mas já terminei de copiar. Então, vou colocar o número 2 aí, enquanto vocês. Número 2. Explique o sentido da frase. Só um minuto. Aliás, calma aí. Deixa eu ver aqui, pessoal. Escolhendo uma frase aqui para vocês explicarem. Eu creio que na semana que vem, Gabriel, eles devem estar dando mais um tempo para aqueles que não entregaram ontem, entregar hoje. Aí eu creio que na semana que vem devem falar para a gente buscar. Então, eu vou colocar a frase aí, que é essa aqui, ó. Sim, eu já coloquei o número 2 ali em cima. Eu tenho que colocar a letra A nesse quebrei o silêncio? Não, não. Eu coloquei assim no número 2. Mas eu preciso colocar R de resposta, né? Explique o sentido da frase. Aí embaixo eu coloquei a frase, vocês vão pular uma linha só para poder explicar. E aí o número 3, a mesma coisa. Coloque um R de resposta, ou então eu pulei uma linha só.
Eu deixei algum dever para casa no livro? Não lembro não, tia. Dá uma Nem eu. olhada. Vou dar uma olhada aqui enquanto vocês fazem. Ah, deixei sim, pessoal. Deixei sim. No livro de produção de texto, eu deixei a página 82 e 83, que vocês não estão fazendo. Não precisa não, porque só tem uma frase. Quando vocês terminarem, me avisem, hein? Já terminei, já fiz. Terminei também, tia. Também. Daniel, Eu Renan, pensei que tava procurando mais frases, tia. Eu não. também. É só até o 3. Aí depois nós vamos corrigir o do livro. Então vamos para o número 1, que o número 1 todo mundo já copiou e fez, acredito eu. Deixa eu voltar lá no início. Então, pessoal, como nós falamos na semana passada, denotação ou sentido denotativo é o sentido real, literal de uma palavra ou de uma expressão. Já a conotação, o sentido conotativo, é o sentido simbólico, figurado de uma palavra. Quando aquela palavra ou aquela expressão recebe um novo significado, tá? O sentido conotativo, ele é muito utilizado em poemas, em letras de música. E aí no número 1 eu pus assim. Tô voltando aqui, pessoal. Escreva D para denotação. Então, vocês vão colocar parênteses no final de cada frase que eu acabei esquecendo. D para denotação e C para conotação. Letra A. Meu pai é meu espelho. Essa frase está no sentido real, no sentido denotativo ou no sentido figurado, conotativo? Sentido figurado. Sentido figurado. Meu pai é meu espelho significa, não é que ele é um espelho, um objeto, né? Mas aí significa que alguém se inspira nele. Que ele é alguém, é uma referência para o filho, né? Letra B. Quebrei o espelho do banheiro. Denotativo. Denotativo. Agora a palavra espelho foi empregada no sentido real.
né? No sentido de um objeto. Algumas frases ficaram fáceis de classificar porque eu coloquei como se fossem pares, né? Eu usei a mesma palavra em uma frase e na outra. Outras eu coloquei solta. Então, essa, por exemplo, foi um par, que eu usei espelho em uma frase e espelho na outra. E aí ficou fácil ver qual que tem o sentido denotativo e qual o sentido conotativo. Letra C. Essa menina tem um coração de ouro. Conotativo. 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 Então, letra C. Letra D. Estava tudo em pé de guerra. Conotativo. 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 O que significa essa expressão, pessoal? Estava tudo um caos. Virado? Um caos, né? Quando as pessoas não estão bem umas com as outras. Estava tudo em pé de guerra. Estava tudo ruim, tudo difícil, tudo um caos. Letra E. Esta mulher é uma cobra. Conotativo. Conotativo. O que significa isso, pessoal? Que é a mulher nojenta, invejosa. Isso. A pessoa ruim, né? Fofoqueira, mentirosa. Quem Gosta te de fazer... mandou isso uma direta pra alguém? Não, claro que não. Gente. Peguei frases aleatórias aqui. Letra F. Na primavera, os campos florescem. Denotativo. 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 Letra G. É órfão de afeto. Conotativo. 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 Agora que eu vi a mensagem de Rafaela. Nos parênteses que eu esqueci no final da frase. G. H. Relampejou durante toda a noite. D. Denotativo. 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 Letra I. Seus olhos relampejaram de ódio. Conotativo. 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 Letra J. Engolir sapos não é nada fácil. Conotativo. 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 Ninguém engole um sapo, né, pessoal? Um sapo de verdade. Então, sentido conotativo. Letra K. Meu relógio é de ouro. Denotativo. 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 Inclusive, eu coloquei coração de ouro, mas foi no início, né? Sentido conotativo, agora ouro, sentido denotativo. Número 2. Explique o sentido da frase. Quebrei o silêncio. E aí? Eu posso falar o que eu coloquei? Pode? Eu botei. Falei quando era pra ficar quieto. Eu Pode coloquei assim: alguém acabou com o silêncio falando algo. Exatamente. Por exemplo, quando você está guardando um segredo, então você está evitando falar alguma coisa, e aí quando você quebra o silêncio é quando você diz algo, tá? Às vezes não é nem algo que você não possa falar, tá? Quebrei o silêncio, todo mundo em silêncio, ninguém falava nada, e aí você foi o primeiro a dar o passo, você quebrou o silêncio, você falou algo. E aí, o número 3, a frase, no caso a frase quebrei o silêncio, está no sentido denotativo ou conotativo? Conotativo. Sentido conotativo. Sentido conotativo, figurado. Não tem como a gente pegar um martelo, alguma coisa e quebrar o silêncio, né? Então, quebrar o silêncio significa falar algo. Sentido figurado, conotativo.
Daniel colocou aqui que quando o professor de educação física manda a gente ficar quieto para a gente subir para a quadra, todo mundo quebra o silêncio. Ué, porque vocês não gostam de ir para a quadra, não? Tia, a gente gosta, né? Mas ficar quieta é uma coisa impossível pra nossa turma, né? Ah, é verdade. Realmente. É, mas em relação ao ano passado também, né, João? Pode ser que ele esteja falando também em relação ao ano passado. Então, agora, pessoal, vocês vão pegar esse livrinho aqui, ó. Livro de produção de texto. E vão abrir na página 82. Eu passei as páginas 82 e 83 para casa. Pera aí, tia, eu vou pegar o livro. Tá. Essas duas páginas que eu pedi para vocês fazerem em casa também são sobre essa matéria, denotação e conotação. Vou dar um tempinho para vocês pegarem. Oitenta e dois. Então, deixa eu anotar aqui. Abriram? Pessoal, estão com o livro aí em mãos? Sim. Só um minutinho, então. Quem pode iniciar a leitura? Número 8 está assim: leia esta tirinha com o personagem Armandinho. Alguém lê a tirinha, por favor? Pode ser eu, tia. Pode. O bairro ficou sem luz a noite toda. Vó, nem fui no computador. Isso porque um carro abraçou um poste aqui perto de casa. Essas demonstrações de carrinho só me trazem problemas. É carinho, carinho. Letra A. Na tirinha, que palavra Armandinho emprega no sentido conotativo? Um carro abraçou o poste. Exatamente. Então, na verdade, a palavra que ele utiliza no sentido conotativo é abraçou, né? Um carro, ele não pode abraçar nada, ele não tem braços. Então, a palavra abraçou, que foi utilizada no sentido figurado. Só escrever aí a palavra abraçou. Agora vamos para a letra B. Qual é o sentido denotativo dessa palavra? Um carro. Um carro Não. Qual é o sentido denotativo de abraçar? Bateu. bateu. Não, pessoal. O sentido denotativo, o sentido real da palavra abraçar. Abraço. Significa o quê? Envolver alguém com os braços, né? Aham. E aí, na letra B, tem uma outra pergunta. Com que sentido conotativo ela foi empregada na tirinha? E aí, isso porque um carro abraçou um poste, abraçou aí está no sentido. Qual sentido?
Conotativo. Conotativo. Não, pessoal, preste atenção. Com que sentido conotativo? Qual é o significado dessa expressão aí? Ah, que o carro bateu no poste? Exatamente. Então, na letra B, são duas perguntas. Qual é o sentido real da palavra abraçar, que é envolver alguém com os braços, e com que sentido conotativo ela foi empregada na tirinha? Com o sentido de bater, de colidir com o poste. Foi? Foi. Posso passar para outra? Então vamos lá. Letra C. Se na tirinha Armandinho tivesse usado uma expressão denotativa, o efeito sobre o leitor seria o mesmo? Explique. E aí? Se ele tivesse usado uma expressão denotativa no lugar de abraçou um poste, né, que foi uma expressão conotativa, o efeito seria o mesmo? Seria, tia. Quem tá com o microfone ligado aí, pessoal? Pedro Lucas. Pedro. Então, o sentido seria o mesmo, pessoal? Se ele tivesse usado uma expressão no sentido denotativo real, vocês acham que o sentido seria o mesmo? Sim. Sim, tia. Seria? Abraçar Sim. um carro e abraçar uma pessoa tem o mesmo sentido? Eu acho que não. Aí não, Claro tia. que Aí não, tá não, falando em tia. relação ao carro. É, Sim. bater no Se poste. na tirinha, nessa tirinha, Armandinho tivesse usado uma expressão denotativa, o efeito sobre o leitor seria o mesmo? Não. Não. Pois o emprego da palavra em sentido figurado, em sentido conotativo, é o que contribui para o humor da história. Então, não seria o mesmo efeito. Então, aí vocês vão dizer que não e vão explicar. O que dá o que dá humor, né, na história é realmente o emprego da palavra no sentido figurado. Número 9. Identifique as palavras ou expressões que estão sendo utilizadas no sentido conotativo nas frases a seguir e depois explique-as. Letra A. A literatura permite-nos viajar. Qual é a palavra aí que está sendo usada em sentido figurado? Viajar. Viajar. Então, nós vamos identificar a palavra ou a expressão que está sendo utilizada no sentido figurado e vamos dizer o sentido dela aí na frase. Viajar foi empregado em que sentido aí? A literatura permite-nos viajar. Ter mais conhecimento? Conhecimento, imaginar. Letra B. Você é a luz da minha vida. Qual é a palavra que está sendo utilizada em sentido figurado? Luz? Luz. Luz aí não quer dizer nada aceso, né? Qual é o sentido de você é a luz da minha vida? Você é a razão da minha vida? Você é a razão da minha vida, você é o motivo da minha vida. Letra C. A alta nos juros atropela o sonho das pessoas. E aí? Atropela? Atropela. É a palavra no sentido figurado. Atropelar nesta frase significa o quê?
Atropela o sonho das pessoas. Passa por cima dos sonhos. Interrompe. Isso aí. Exercícios físicos detonam músculos quando mal praticados. E aí? Qual é a palavra? Detonam? Detonam? Detonam. Detonar aí está sendo utilizado no sentido de quê? De fazer mal? De prejudicar. Isso aí. Então, a palavra. Primeiro, vocês têm que citar a palavra que foi empregada no sentido figurado e depois explicar. Então, a palavra é detonam, foi empregada com o sentido de prejudicar. Agora, a página 83, para fecharmos. Número 10. As imagens a seguir são a representação literal de algumas expressões idiomáticas. Identifique que expressões são essas e o sentido com que elas são empregadas no dia a dia. Olha só, essa primeira, inclusive eu citei uma frase lá no caderno que tem a ver com essa primeira imagem aí. O que significa Engolir isso? sapos. Engolir sapo. O que significa engolir sapo? Aguentar momentos ruins sem falar algo. Exatamente. Significa que a pessoa precisa se calar diante de algumas situações, né? Mesmo que ela não esteja de acordo com aquilo. Então, engolir sapos, se calar, não falar algo que gostaria. Camille, Oi. Daniel mandou mensagem lá no privado falando que ele vai ter que sair da aula para a senhora marcar presença para ele, tá bom? Tá, eu já estou terminando de corrigir aqui, já vou fazer a chamada. São 8h52. Olhem essa segunda imagem, tá bem fácil também. E aí? Pulga atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha. Com a pulga atrás da orelha. O que significa isso? Renan está com a pulga atrás da orelha. Ele tá com desconfiança. Ele está desconfiado de alguma coisa, não é isso? Essa outra é conhecida também, pessoal. E aí, a terceira imagem? Pisar em ovos. Pisando em ovos. Pisar em ovos. E aí? Agir com cuidado. Agir com cuidado. Fazer algo com muito cuidado. E por último, Um peixe fora d'água. peixe fora d'água. O que significa isso? Quando alguém não se sente acolhido. Quando a pessoa não está se sentindo à vontade, né? De repente em algum lugar, alguém te convida para ir a uma festa. Aí você vai a essa festa, você não conhece ninguém, não é o ambiente que você esperava, então você diz assim: nossa, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Então você não está se sentindo à vontade ali. Então, essas expressões idiomáticas aí que nós acabamos de ver, são expressões que não podem ser interpretadas de forma literal, no sentido denotativo, né? Não é engolir sapo, não é estar com uma pulga atrás da orelha. Então, todas elas assumem um significado diferente, né? No contexto aí. Sentido figurado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, 8h54, vou fazer a chamada rapidinho. Vocês têm mais alguma aula? E aí? Oi? Só 10h20, tia. Ah, tá. Então, vamos lá. Ana Bárbara, Presente. Ana Clara, Aqui. Arthur. Arthur, tá aí?
Breno. Caroline. Tia, Arthur tá aqui, tia. Ok. Daniel. Diana. Ninguém tá respondendo, hein, pessoal? Ellen. Tia, Daniel. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Maurício, não. Gabriel Ribeiro. Presente, tia. Gabriel Soares. Gabriel Soares, cadê seu trabalho? Tô aguardando, hein? Você viu a mensagem que eu deixei lá no Zap? Quem tem o livro Esta Classe tem que fazer o dever do livro Esta Classe, tá? Faz e me envia. Preciso colocar sua nota no diário. Soares, ok. Júlia Rodrigues. Você falou que tinha, Gabriel. Você falou que tinha o livro. Como é que tá dizendo agora que não tem? Sei. Então dá um jeitinho de pegar. Júlia Rodrigues. Não está. João Gabriel. João Pedro. Ok. José. Júlia de Lima. Presente. Presente, tia. Júlia da Costa. Tia, eu tô presente e João também, ele botou lá no chat. Sim, eu tô vendo aqui. Júlia da Costa, tá aí, pessoal? Pode sair, tia? Pode. Tchau, Gente, tia. ó, beijo, bom final de semana para vocês. Júlia da Costa, não. Júlia Silveira. Kemily. Júlia Silveira que tá com Wesley, o nome de Wesley. Sim, Camille. Tá. Kemily, não. Laís. Também não. Lucas Felipe. Pedro Lucas. Presente. Pedro Vitor. Rafael Lucien. Rafaela. Presente. Rebeca. Renan. Presente, tia. Sabrina. Tchau, tia. Bom final de semana. Pra você também. Sabrina. Botando no chat. Ok.